1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11 apenas, tá bom? Todos acharam aí? Mas estejam aqui logo mais, pessoal. Tá bonito de ver a igreja assim, né? Tá bonito. Esteja aqui logo mais, você vai ser abençoado, Deus vai falar contigo. E a gente vai prestigiar nossos irmãos e irmãs que estarão aqui recebendo um certificado de conclusão do curso de novos membros, tá? Tá aí meu incentivo mais uma vez, enfático, para estarmos aqui logo mais. Diz assim o texto sagrado: Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. A mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra ela nos chama à realidade, ela nos desperta, ela nos encoraja, ela nos desafia, Senhor, para o que realmente importa, Senhor. Nós estamos, ó Deus, nos últimos dias, e o Senhor está às portas, Senhor. O Senhor está às portas e o Senhor vem para nos buscar, Senhor. Então que hoje possamos, ó Deus, à luz da Tua palavra, sermos despertados, ainda mais encorajados, ó Deus, a nos preparar para a volta do Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus, amém e amém. Como vocês já sabem, nos últimos dias, ou pelo menos nessa última semana, o Rio de Janeiro viveu uma das operações policiais mais letais da história, não é verdade? Isso é real, não é porque isso está na mídia, foi o que aconteceu. Nunca se viu o que aconteceu na história da nossa cidade. E as imagens, para quem acompanhou, eu não fiquei vendo no Instagram, eu não tenho estômago, não tenho emocional para isso. As imagens são chocantes. Eu vi muita gente passando mal, muita gente tendo crise de ansiedade, porque recebeu notificações, imagens em seus grupos, em seus respectivos grupos de colegas de trabalho, né, de família. E no Instagram também muitas imagens horríveis circularam, né, em decorrência dessas mortes que aconteceram na nossa cidade. Os problemas da nossa cidade, vale ressaltar aqui, que não são problemas novos. Todos nós já vínhamos falando sobre isso. Isso tudo que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro já vinha sendo falado há muito tempo. Não é algo de 1 ano, 2 anos. Isso já vem se construindo até chegar a esse ponto. Só que, mais uma vez, diante desse acontecimento catastrófico, mais uma vez a gente volta a falar sobre segurança pública, criminalidade generalizada e a omissão das autoridades. Isso tudo está acontecendo principalmente por causa da omissão das autoridades. E a população, ela hoje sente medo, e não é sem razão, porque ninguém é de ferro, e está todo mundo na mira do tiro, né? Todo mundo acaba se tornando alvo dessa tragédia, dessa catástrofe, dessa insegurança, envolvendo guerra de facções e perseguições de policiais contra bandidos e bandidos que estão atacando policiais. No entanto, tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, deveria nos levar a um despertamento. Nós deveremos estar atentos para o que está acontecendo por trás da cortina. Esses acontecimentos, eles deveriam nos levar a orar mais, a agir mais e de uma maneira mais cuidadosa como cristãos na sociedade. Pastor Fábio pregou isso aqui semanas anteriores, falando sobre a importância de sermos sal e luz dessa terra. Nós, como cristãos, como igreja, nós precisamos saber nos posicionar na sociedade. Quando a gente olha para a sociedade, a impressão que dá é que tem muito
muitas igrejas espalhadas em cada esquina. Se a gente olhar aqui a rua Lins Vasconcelos, nós temos várias igrejas por aqui próxima. Mas a impressão que eu tenho é que parece que as trevas estão mais acentuadas do que a luz. Essa conta não bate. Essa equação ela não fecha. Ela não parece fazer sentido algum. O certo seria as luzes dissiparem as trevas. Nós precisamos despertar, meus irmãos, para que sejamos realmente sal e luz dessa terra e, acima de tudo, pregar o evangelho dada a urgência dos nossos dias. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo é o contrário. Nós vemos são crentes distraídos. Distraídos com as telas, com as redes sociais, com as preocupações da vida e as pressões do dia a dia, não é verdade? A gente se distrai diante desse cenário com o qual nós estamos tendo que lidar todos os dias. Nós vivemos imersos em muitas distrações, enquanto o relógio de Deus continua avançando rumo ao maior acontecimento da história. Qual é o maior acontecimento da história que está para acontecer? O maior acontecimento da história, quando nós olhamos para trás, foi a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o maior acontecimento da história que está para acontecer é, sem dúvida, a volta de Jesus Cristo. E o mundo moderno, ele parece que está sendo construído ou configurado para nos manter ocupados, ansiosos, dispersos e até despreparados diante da iminente volta do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo fala aos crentes de Tessalônica. Eles estavam enfrentando muitas dificuldades, eles estavam enfrentando uma grande perseguição, estavam sofrendo pela perda de irmãos perseguidos que foram presos e martirizados. E o apóstolo Paulo escreve para esta igreja para encorajá-los a continuarem firmes na iminência da volta de Cristo. E é nesse contexto que Paulo os exorta. O capítulo 5 foi escrito nesse contexto, para preparar os crentes que estavam enlutados pela perda de irmãos queridos em decorrência da perseguição, a fim de encorajá-los a se preparar para a volta do Senhor Jesus. E é por isso que hoje eu quero compartilhar com vocês 3 razões pelas quais devemos estar prontos para a volta de Cristo. Você está pronto para a volta de Cristo? Se Jesus voltar hoje, você tem certeza que você estará com Ele na eternidade? Você estará com Ele nas bodas do Cordeiro? Você estará com Ele naquela grande festa, naquela grande celebração, onde haverá um grande banquete, uma grande festa, uma grande alegria, com muito louvor, com muita glória e com muita festa e muita celebração, onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, onde as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você tem certeza que você estará lá? Naquele lugar onde toda lágrima dos nossos olhos serão enxugadas, não haverá mais tristeza, pranto, e não haverá mais maldade, porque a maldade será de uma vez por toda aniquilada. Portanto, se você tem essa certeza, meu irmão e minha irmã, você precisa se preparar para esse dia. E o texto ele nos mostra 3 razões pelas quais nós devemos nos preparar. Você quer ver aqui? Primeiro, ele diz no versículo 2, porque vocês sabem perfeitamente. Ele diz mais, porque vocês, no versículo 5, porque vocês todos são filhos da luz. Ele diz porque, no versículo de número 11, ele fala, portanto, consolem uns aos outros. Então há aqui nesse texto uma estrutura muito clara, que nos oferece as razões pelas quais nós devemos nos preparar para a volta de Cristo. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós devemos nos preparar para a volta de Cristo, em primeiro lugar, por causa da promessa de Jesus. Olha o que diz o versículo 1 ao 3 aí, vamos ler. Irmãos, no que se refere aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum o escaparão. A promessa aqui é clara. A promessa é que o dia do Senhor vem como ladrão. Mas o que significa o dia do Senhor? Essa expressão, o dia do Senhor, é uma expressão do Antigo Testamento, muito usada pelos profetas para anunciar tempos de julgamento, seja para corrigir o povo de Deus ou para até mesmo julgar as nações estrangeiras. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, bem como os demais escritores do Novo Testamento, eles usam essa expressão para indicar o dia em que Cristo vai vir
para julgar o mundo. E esse dia vai ser um dia de ruína, porque na Bíblia é também um dia de ruína, é o dia da vingança, é o dia da ira, é o dia da justiça. Jesus, quando vier, ele não virá mais como aquela criancinha numa manjedoura, ele não vai vir com aquela expressão ensanguentada, como um cordeiro, como alguém humilde para ser sacrificado. Ele virá como um leão, ele virá rugindo, é assim que o livro de Apocalipse nos mostra. Ele virá para vencer e ele virá para julgar. Por isso é importante que você esteja atento a essa realidade, porque Jesus hoje, ele é o nosso mediador, ele é um advogado, mas quando ele vier, ele virá como um juiz, ele virá para julgar, ele virá para julgar as obras, ele virá para acertar as contas com aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, mas para aqueles que se mostraram resistentes, haverá um juízo para eles. Mas para aqueles que se renderam ao Cordeiro, aqueles que se renderam ao Evangelho de Jesus, será um dia de grande alegria, será um dia de grande glória, e essa é a promessa do Senhor. Mas será que estamos atentos? Naquela época os crentes, eles estavam esperando ansiosamente a volta de Cristo. Eles esperavam. O capítulo 1 dessa carta mostra que eles tinham esperança. Era uma esperança viva. Eles são elogiados como uma igreja modelo. Já preguei isso aqui na igreja. Os Tessalonicenses eram uma igreja modelo por causa do seu amor, por causa da sua fé operante e por causa da sua esperança viva na volta de Cristo. Porém, como sempre tem um porém, muitos estavam confusos e até aflitos, porque alguns irmãos tinham morrido antes da volta de Cristo. Eles não sabiam como seria isso, se eles iriam encontrá-los, se eles iriam ou não, como que seria isso. O apóstolo Paulo escreve essa carta com essa ênfase, encorajadora, mas também para alertá-los à importância da preparação para a volta de Cristo. E Paulo os lembra do dia do Senhor. Mas o dia do Senhor será um dia que acontecerá, um advento inesperado. Ele diz que a vinda do Senhor será como um ladrão que chega sem aviso, não é verdade? E isso está em linha com o que Jesus disse no seu sermão escatológico no Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 24. A Bia, que é a nossa adolescente, pregou aqui no Encontro dos Adolescentes a parábola das 10 virgens. Essa parábola ela foi contada nesse contexto, no contexto desse sermão. E por sinal foi uma benção. Está aí mais uma vez o meu elogio para você, tá? E ele diz que quando andarem dizendo paz e segurança, o que as pessoas mais querem hoje? Paz e segurança. Quando andarem dizendo paz e segurança, ele já te dá um sinal, ele já te dá indicativos. E o apóstolo Paulo, ele não se detém em detalhes, porque nessa visita com os Tessalonicenses, que ele menciona aqui, a gente não estava lá. Ele contou com mais detalhes. E para não demandar muito tempo, ele deixa muito claro que preferiu dispensar detalhes, porque eles já tinham conversado sobre isso. Então, se você quiser detalhes sobre essa conversa, você precisa estar lá quando Jesus voltar para perguntar para ele o que aconteceu nessa conversa e quais foram esses detalhes. Então, a nós compete apenas ficar com o que já está revelado aqui. E ele diz para a gente de maneira muito clara que os sinais é quando começarem a falar sobre isso, pregar sobre isso, dar muita ênfase nisso, está mais perto do que vocês imaginam. E se o apóstolo falou isso há mais de 2000 anos atrás, meus irmãos e minhas irmãs, então é porque está mais perto do que nunca. Falta menos do que antes. Mas assim como os profetas do passado, no Antigo Testamento, eles pregavam essas mensagens de autoajuda, essas mensagens para massagear o ego das pessoas, enquanto Jeremias, enquanto Ezequiel, enquanto Elias, enquanto Eliseu, enquanto vários desses profetas que Deus levantou chamando o povo ao arrependimento, na iminência de um julgamento, do castigo de Deus, da disciplina de Deus, eles estavam dispersos com essas mensagens falsas, mentirosas, enganosas. Há muitas pessoas hoje que estão se deixando levar por mensagens de autoajuda, por mensagens enganosas, por mensagens venenosas, e estão se deixando levar porque seu ego está sendo massageado. E Paulo diz que enquanto alguns falam paz e segurança, meu irmão e minha irmã, a destruição virá de repente. Virá como as dores de parto que vêm sobre a mulher que está grávida. Meu irmão e minha irmã, Cristo vai voltar. Essa é uma promessa que vai se cumprir, uma promessa garantida. E ele vai vir de uma maneira inesperada. Nós estamos na iminência da volta de Cristo. Ele prometeu que vai voltar. E essa é a razão pela qual nós devemos nos preparar.
Nada, nem ninguém vai poder impedir a vinda do Senhor. E a nossa fé deve estar apoiada nessa certeza. Mas nem todos estão preparados. Hoje muitas pessoas vivem uma falsa sensação de segurança, ouvindo mensagens que dizem: está tudo bem, não se preocupe com nada, vai dar tudo certo. E Deus entende você que vive mergulhado numa vida de promiscuidade, uma vida pecaminosa, de imoralidade. O que importa é ser feliz. É assim que estão pregando em nossa época. Mas a palavra de Deus é categórica em dizer que não há verdadeira paz fora de Cristo. Não há verdadeira paz sem arrependimento de pecado e reconciliação com Deus por meio da fé em Jesus somente. Há um exemplo muito ilustrativo. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um filme de animação que eu assisti com o Lucas lá em casa, né? Se eu não me engano, aí, para quem sabe inglês, vocês podem me corrigir, tá? É Migration que fala, né? Migração. O filme conta a história de uma família de patos que parte para uma aventura, né? Eles querem sair daquela zona de conforto e se preparar para o inverno. Então eles se juntam com outras famílias e vão. E eles viajam. Aí eles se envolvem numa grande aventura. E no caminho eles têm vários desafios, né? E foi bem legal porque a gente ria, o Lucas dava gargalhadas, e cada pato mais engraçado que o outro, né? Tem aquelas brincadeiras, aquelas ironias. Mas uma coisa que me chama a atenção, e eu tive que parar para conversar depois com o Lucas sobre isso, é que eles, no meio desses desafios, eles encontraram um resort, um lugar bonito, cheio de patos, felizes da vida. Eles estavam animados, patos que estavam malhando, que estavam mergulhando na piscina, eles estavam num luxo só, numa alegria só. Mas um dos patos, que é o principal personagem, eu não lembro o nome dele, um dessas famílias que resolveu embarcar nessa aventura, ele percebeu que aquele resort, na verdade, era uma verdadeira armadilha enganosa. Os patos estavam sendo enganados. Eles estavam numa armadilha. Aquilo ali era uma preparação para depois eles serem levados para um restaurante e serem sacrificados para alimentar os clientes do restaurante. Olha aí, meu irmão e minha irmã. Vocês entenderam a analogia? Essas mensagens de paz e segurança, elas são enganosas, meus irmãos. São verdadeiros resorts que serve como uma verdadeira armadilha, é um perigo para nós, é um grande perigo. Essas mensagens, elas nos desviam da volta de Cristo, elas adormecem a nossa fé e anestesiam a nossa consciência acerca dessa realidade iminente. Por isso, prepare-se, porque quando Cristo vier, será inesperado, será inevitável. Será como as dores de parto que chegam de repente e não podem ser interrompidas. Já viu quando estoura a bolsa? Tem que correr para o hospital, não dá para ficar em casa, né? Não dá para ver o próximo episódio da série do Netflix. Por isso o Senhor, Ele nos chama hoje, Ele nos chama hoje, Ele chama você, meu irmão, Ele chama você, minha irmã, a viver atentos, com discernimento, sem cair nessa falsa tranquilidade que o mundo nos oferece. Isso porque o tempo é curto, o convite de Deus é urgente. Prepare-se, porque o Rei está voltando. O Rei está voltando. Por isso devemos nos preparar para a volta de Cristo. Mas em segundo lugar, por causa da nova vida em Cristo. Versículo 4 a 8, vamos ler. Diz assim o texto: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete da esperança da salvação. É muito claro o texto. O apóstolo Paulo diz que existe um contraste entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Nós precisamos aprender, irmãos, que existe nas escrituras sagradas, especialmente no Novo Testamento, representado pelas cartas do Novo Testamento, que são didáticas. E existem os imperativos e existem os indicativos. Os imperativos são aqueles textos que dizem para a gente o que a gente tem que fazer. E existem aqueles textos que dizem o que nós já somos. Nós precisamos aprender esse princípio. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós não podemos ser legalistas.
Nós não podemos ser moralistas. E existem muitas pregações legalistas e moralistas na nossa época. Eles dizem que nós temos que vigiar, que nós temos que nos preparar, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos para o céu. É como se nós tivéssemos que fazer alguma coisa para merecer a nossa entrada no céu, quando Jesus voltar. Mas o apóstolo Paulo diz que não é por causa disso que temos que nos preparar. É porque nós já somos salvos. O motivo de você já ser salvo, de ter sido alcançado pela fé em Cristo, pela graça de Jesus, é o que deve nos motivar a dar essa resposta ao Senhor, nos preparando para a sua segunda vinda. Portanto, não é que você tem que se preparar para que você seja salvo, para que você possa morar no céu. É porque o teu passaporte já foi comprado pelo Senhor, que você precisa seguir essas orientações, essas exortações claras, expressas na palavra de Deus. O texto é categórico em dizer, nós somos. Não há dúvidas nessa questão. Não é que você vai ser filho da luz. Não é que você pode ser, não. Você é filho da luz. Ou você é um filho da luz, ou você é um filho das trevas. Só existem essas duas categorias de pessoas no mundo, nesse planeta, em qualquer lugar. Existem a categoria dos filhos de Deus e daqueles que não são filhos de Deus, que estão a serviço do diabo, que estão escravizados nas garras de Satanás. Mas o apóstolo Paulo escreve para aqueles que andam na luz, para aqueles que têm uma nova natureza em Cristo, que receberam uma nova vida em Cristo quando foram regenerados, quando fizeram uma aliança com Cristo pela fé, somente no Senhor. Nós não somos filhos das trevas, meus irmãos. Os incrédulos, eles vivem na escuridão espiritual. Essa é uma indicação que Paulo deixa expressa aqui, para a gente olhar e levantar, levantar os olhos, abrir os olhos. É claro, é possível ver pelas obras, pelos sinais, pelas indicações, pelos indicativos, quem é filho de Deus e quem não é. O apóstolo Paulo dá pista, ele mostra aqui que o pecado cega eles, que o pecado escraviza eles, os mantém sobre o poder das trevas. Eles vivem uma falsa sensação de segurança e bem-estar nesse mundo, como se eles não estivessem na iminência da volta de Cristo. Mas o dia do Senhor, ele alerta, os alcançará de repente, e o resultado para eles, para os filhos das trevas, será fatal. Não haverá chance. O próprio escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 27, ele fala isso. Capítulo 9, versículo 27 diz isso, que ao homem foi dado morrer uma só vez, e depois disso virá o juízo. Somos filhos da luz, meus irmãos, e essa é uma expressão que caracteriza os crentes como filhos de Deus. Nós somos filho do Pai das luzes. Deus é luz. O salmo que nós lemos aqui, o Salmo 27, fala que Deus é a nossa luz, a nossa salvação. De quem teremos medo? Ele é a nossa luz, Ele é o nosso Pai Celestial, em quem não há trevas alguma. Por isso temos sido libertos da escravidão. Por isso, como pessoas libertas, como filhos de Deus, nós não podemos viver como pessoas adormecidas, dispersas, indiferentes às coisas espirituais. Visto que somos da luz, nós não podemos nos acomodar. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. Pelo contrário, o cristão ele tem que viver com vigilância, com moderação e sob o controle da verdade. Então, se somos filhos da luz, nós precisamos andar na luz. Nós precisamos dar esses sinais e exibir o caráter de Cristo em nossas atitudes e decisões, enquanto Cristo não voltou ainda. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós devemos vigiar. Nós devemos ter uma vida moderada nesse mundo. Não nos deixar levar pelas influências das trevas. Não nos deixar levar pelos apelos do mundo, porque o mundo tenta nos tragar. Nós temos que fritar o peixe de olho no gato. Você precisa continuar trabalhando, você precisa continuar sonhando, estudando. Não é viver como um eremita, eu vou para o mosteiro que é melhor me preparar. Os filhos de Deus, o povo de Deus, ele não se ausenta do mundo. Ele precisa ser sal e luz dessa terra. Mas o povo de Deus precisa dar sinais de uma vida moderada, de uma vida equilibrada. Nós precisamos nos preocupar mais com as nossas emoções, meus irmãos. Nós precisamos nos preocupar, nos proteger mais contra essas pressões, contra essas ameaças. Nós não podemos nos deixar levar pelas pressões e pela influência que o mundo tenta impor sobre nós. Não podemos ceder os seus padrões, a sua influência maligna, porque é esse o objetivo. O palco que está armado é para nos tirar do foco da volta de Cristo. Mas o texto não diz que é só para vigiar. O texto diz que é para a gente só vigiar. O texto diz que a gente também precisa nos equipar.
O texto, há outras expressões aqui, outras exortações expressas. Paulo usa aqui linguagem militar, vigiar. Você já viu como é que um vigia fica? Ele fica de prontidão. No Antigo Testamento nós temos a figura emblemática de Abacuque, capítulo 2. Capítulo 2, se não me engano, versículo 1, que ele sobe para uma torre de vigia. Ele faz um monte de queixas para Deus. E ele quer agora ouvir a resposta de Deus. Ele vai para uma torre. Lá de cima da torre ele quer ver se Deus vai responder impedindo a invasão dos inimigos, ou se Deus vai responder com a chegada dos inimigos, com o juízo mesmo, as orações e as queixas dele. O profeta estava atento, estava antenado, ele estava ligado. E é assim que a gente precisa ficar, irmãos. Nós precisamos ter discernimento também. Todavia, nós precisamos nos equipar da armadura de Deus. Ele fala de uma armadura aqui. Curiosamente, o apóstolo Paulo, ele não fala de todos os acessórios dessa armadura. Se você ler em Efésios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz para os crentes que eles devem se revestir do Senhor e da força do seu poder. E esse revestimento é ilustrativo por uma armadura. E não é parte da armadura, é toda a armadura. E é curioso porque o apóstolo Paulo vê nessa igreja uma igreja modelo. E as mesmas virtudes que ele destacou no capítulo 1, que ele elogiou, a fé, a esperança e o amor dos crentes de Tessalônica, elas se transformam agora como verdadeiros acessórios da armadura de Deus, irmãos. Nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. E quais são esses acessórios? Aqui ele fala de uma couraça e de um capacete. A couraça aqui recebe uma combinação de fé e amor. Ela serve para cobrir os órgãos vitais de um soldado. Não necessariamente um soldado que está numa guerra. Um soldado que está no seu posto de trabalho. Um soldado na condição, na qualidade de um vigilante. Ele precisa estar equipado também. Você não precisa ser equipado de Deus só quando está passando por problemas. Não só apenas quando está passando por dificuldade. Quando tem uma guerra como essa no Rio de Janeiro, você desperta para a volta de Cristo. Não. Você precisa estar equipado em todo o tempo com a armadura de Deus. Você precisa estar exibindo, manifestando fé. Você precisa estar manifestando uma fé operosa, um amor abnegado, porque é assim que deve viver um bom soldado, uma boa combatente de Cristo. Nós precisamos. A fé, ela é uma convicção inabalável nas promessas de Deus, na palavra de Deus. E esse amor, embora nos leve à obediência da palavra de Deus, o próprio Jesus disse isso. Quem me ama, guardará as minhas palavras. E também vai obedecer essas palavras. E essa obediência nos leva também a manifestar compaixão pelos nossos irmãos, pelo nosso semelhante. Todavia, o amor, ele deve nos motivar a fazer a diferença no meio dessa geração corrompida e em trevas. O capacete aqui, que é um acessório que representa a esperança da salvação, isso significa que nós precisamos viver com a segurança de que temos em Cristo uma salvação eterna. Cristo vai voltar e o nosso passaporte está garantido. Nós temos que estar seguros quanto a isso. Não podemos ter dúvidas. Meu irmão e minha irmã, o diabo quer colocar dúvidas no seu coração. O diabo quer enganar você, ele quer distrair você e colocar dúvidas em relação ao que Cristo fez por você na cruz. Quando você olhar para a cruz, tenha certeza de que seu passaporte foi comprado com alto preço. Um sangue foi derramado, não foi com um carimbo daqueles que são feitos, né? Quando você passa por um consulado, ou quando você passa pelo aeroporto, não. Esse carimbo foi o sacrifício de Cristo, e as tintas eram bem vermelhas, porque era feita do sangue de Cristo, e você precisa confiar nisso. Portanto, nós precisamos ter cuidado com as pressões que nós estamos recebendo em nossa época, irmãos. As dificuldades da vida, as decepções, as traições e o ritmo acelerado do mundo tentam nos afetar e nos afastar dessa realidade. Afetam muitas vezes a nossa saúde física, afetam a nossa saúde emocional e a nossa saúde espiritual. Nós ficamos com medo, nós ficamos abalados, isso é natural. Nós não somos de ferro, nós somos atacados o tempo todo, recebendo pressões por todos os lados, não é verdade? Você liga a televisão, está lá a tragédia. Você abre a internet, está lá a tragédia. Você às vezes vai conversar até com o irmão, com uma irmã, tu pensa que vai receber uma palavra, uma boa notícia, e aí vem tragédia também, vem notícia ruim, e aí você, meu Deus, não tem uma boa notícia, a gente só ouve má notícia nos nossos dias, e isso vai entrando no coração da gente, isso vai afetando a gente. Mas nós precisamos estar equipados, meu irmão,
Portanto, não deixe de confiar no Senhor. Mesmo quando tudo parece incerto, continue amando a Deus, porque o amor, ele nos motiva a agir com compaixão em meio à frieza e em meio também à falta de compaixão nos nossos dias. A gente precisa tomar cuidado, gente, com essas pressões, com as más influências, com as notícias, gente. Isso mexe com o coração da gente. Nós precisamos estar revestidos dessa armadura, porque isso protege os nossos pontos vitais, espiritualmente falando, né? Então tem esperança em Deus, porque essa esperança ela também nos leva a continuar perseverando, sabendo que Cristo ele vai voltar. E toda essa luta que a gente enfrenta, ela vai acabar, gente. Vai acabar. Lembre-se da parábola das bodas, e aqui vai um recado para aqueles que ainda estão em cima do muro, para aqueles até que estão brincando de ser crente. Nós chamamos isso, não é de crente não praticante, são crentes nominais. Estão na igreja, falam como crentes, andam como crentes, mas ainda não são crentes em Jesus. Jesus, em Mateus capítulo 22, conta uma parábola de um rei que preparou um grande banquete para o casamento do seu filho. Não sei aqui quantos lembram dessa história. O salão já estava cheio de convidados e o rei percebeu o homem que não estava vestido ainda com roupas apropriadas na festa. Ele parecia um penetra. A gente estava até falando aqui, vindo para cá hoje, eu, Patrícia e Priscila, né? O fato é que essa pessoa estava nessa festa desse rei, na festa de casamento do filho desse rei. E ele foi questionado por ele estar vestido daquela forma, de forma inapropriada. E quando ele é questionado, ele não sabe responder. E qual é o desfecho da festa? Qual é o desfecho dele nessa festa? É que ele é expulso do banquete. E essa história ela serve para nos mostrar e nos lembrar que não basta você apenas estar numa igreja, simpatizar com a fé evangélica ou ter pinta de crente. O que realmente importa é você estar preparado, revestido com roupas apropriadas para a volta de Cristo. O apóstolo Paulo aqui fala que a roupa para a volta de Cristo é uma armadura, é a armadura de Cristo. Nós precisamos estar cobertos pela justiça de Cristo e transformados pelo poder de Cristo. E somente assim é possível estar preparado para o dia da volta do Senhor, meu irmão. Você está preparado para a volta de Cristo? Você está vestido com roupas apropriadas? Você está revestido da armadura de Cristo? Você está revestido da justiça de Cristo? Você está se apoiando em quem ou em que para entrar no céu quando ele voltar? Se você estiver apoiado na sua própria justiça, nos seus méritos, você está se apoiando na pessoa errada. Sinto muito dizer para você, você corre o risco de ficar de fora. Porque a única justiça que importa que nós estejamos apoiados ou revestidos é a justiça de Cristo, aquela que ele praticou na cruz, quando derramou o seu sangue pela sua igreja. Portanto, confie somente no sangue de Cristo, confie somente na obra de Cristo, confie somente na pessoa de Cristo e você terá garantia de salvação. E por fim, nós devemos nos preparar para a volta de Cristo, por causa da salvação em Cristo. Vamos concluir aqui lendo versículo 9 a 11, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Vocês estão vendo? Eles estavam fazendo isso, eles não estavam tentando comprar o céu não, eles estavam fazendo. E por isso eles tinham esses sinais de que eram filhos da luz e de que estavam realmente se preparando e preparados para a volta de Cristo. E nós precisamos seguir esse modelo, porque Deus nos destinou para a salvação, meu irmão. E quando ele fala aqui sobre ter destinado uns para a salvação e outros para a destruição, ele fala de maneira muito clara e mais ampla no capítulo 1, dos versículos 6 ao 10 de 2 Tessalonicenses. Dá uma avançada aí, vamos ler, só para vocês verem que destruição é essa aqui, para que não haja dúvidas na sua mente, no seu coração. Só dá mais uma avançada aí, ó. 2 Tessalonicenses 1, do versículo 6 ao 10, diz assim, ó, olha o tipo de destruição, dois tipos de cenários aqui que ele fala, uma é destruição, outra é consolo, é alegria, outra é tristeza. Olha o que ele fala aqui, ó. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação os que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados, aqui eles estavam sendo perseguidos pelos ímpios, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo,
tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Não é uma destruição aqui na terra. Aqui se faz, aqui se paga. O apóstolo Paulo não está dizendo isso não. Ele está falando que a destruição ela está por vir, uma destruição eterna. Continua o texto. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem. Isto inclui vocês que creem em nosso testemunho. Vocês estão vendo aí o que o apóstolo Paulo disse? A salvação é um presente eterno para os que estão em Cristo, garantido pelo sacrifício do Senhor e pela fidelidade de Deus. Mas a volta de Cristo é um perigo para aqueles que estão alheios, dispersos e distantes disso. É um privilégio para quem está acordado, mas é um privilégio para quem já dorme. Aqui dormir na expressão não é a mesma expressão que ele usa no contexto, ao desafiar aqueles que estão dispersos na igreja. Estão dormindo no sentido figurativo, né? Às vezes a pessoa dispersa, está dormindo, isso aí está dormindo. Tem que acordar, desperto a tu que dormes, né? Não é nesse contexto, é que ele está falando daqueles que já morreram, mas que morreram no Senhor. Paulo ele usa essa expressão para se referir aos vivos e os que já partiram em Cristo. Mas em ambos os casos, todos salvos estarão para sempre com o Senhor, porque ele morreu como um substituto pelos nossos pecados. Como em Romanos 4 e até mesmo citado no Salmo 32. Olha o privilégio daqueles que se preparam e aqueles que guardam a vinda de Cristo porque creem no Senhor, porque foram alcançados por Ele. O Salmo 32 diz que bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Olha, nós somos bem-aventurados, você é um bem-aventurado, você que está se preparando para a volta de Cristo. No Antigo Testamento, o profeta Amós disse para Israel numa advertência: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Mas essa mensagem não foi uma mensagem de encorajamento ou de elogio, essa foi uma mensagem de advertência, porque eles estavam afastados de Deus e dispersos, prestes a enfrentar o juízo de Deus. Por isso eu te pergunto, você tem certeza que você está salvo? Cristo ele morreu para que você não experimente a ira de Deus, mas desfrute da graça de Deus, da salvação como um dom gratuito da vida eterna, para que você desfrute do presente da vida eterna. Você vai continuar rejeitando o convite da graça? Ou vai se render hoje ao Salvador que chama você ao arrependimento, a colocar a sua fé em Jesus para a sua salvação? Você está apenas frequentando a igreja ou você está realmente vivendo a nova vida em Cristo Jesus? A vida que foi comprada com um alto preço, com o seu sangue derramado na cruz. É possível você parecer um religioso. É possível você ainda assim estar espiritualmente distante. Você tem vivido como quem foi destinado à salvação ou como quem ainda aparece nas trevas? É tempo de você despertar, é tempo de você se revestir de Cristo. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Agora, você é um crente genuíno? Se você é um crente genuíno, se você é uma irmã em Cristo, então saiba que a salvação em Cristo nos leva a vigiar. Paulo encerra dizendo, portanto, consolem e edifiquem-se uns aos outros. Isso significa que a certeza da salvação não nos leva à acomodação, mas a uma vida ativa, a uma vida de gratidão e uma vida de fidelidade a Deus, de comunhão com os santos e de comunhão com Deus. Mesmo que as lutas da vida te façam querer recuar ou te cansem, meu irmão e minha irmã, o Senhor te chama a permanecer fiel, te chama a se revestir da armadura de Deus e te chama a vigilância. Não lute sozinho, conte com a sua igreja local, com seus irmãos na fé, conte com a graça de Deus e se fortaleça na comunhão, continue atuante na obra de Deus, porque o dia se aproxima e a vitória final está garantida. Meu irmão e minha irmã, somos chamados a nos preparar para a volta de Cristo, em primeiro lugar, por causa da promessa de Cristo. Ele virá, e ele vem sem demora como um ladrão, é certo e ainda inesperado. Mas em segundo lugar, por causa da nossa nova vida em Cristo, somos filhos da luz chamados a viver em santidade.
E por causa da salvação em Cristo, fomos destinados à vida eterna, não para a ira, não para a destruição eterna. Portanto, prepare-se, esteja preparado para a volta de Cristo, porque o Senhor vem, e Ele vem cheio de glória para buscar o seu povo. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, chamar os músicos.